Olá, você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, está no ar. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você sempre ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos com notícia, informação, serviço para você. Vamos juntos a partir de agora com os destaques desta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro recebe alta em São Paulo e depois de falar com jornalistas, ele deixou no fim da manhã o Hospital Vila Nova Star, onde passou pouco mais de 48 horas. O novo ano está só começando e com um peso a mais no bolso do trabalhador brasileiro. A tarifa do transporte público já subiu em várias cidades e vai impactar no orçamento até o fim do mês. E aquelas ligações indesejadas de tantas e tantas operadoras de telemarketing agora estão com os dias contados, é que terão um código que as identificam e elas poderão ou não ser aceitas pelos usuários. Você vai ver também um susto na estrada. Uma cobra apareceu escondida no painel do carro de um homem que viajava pelo interior de São Paulo. Foram 5 horas até retirar o bicho que se escondeu no veículo. O motorista ficou bem preocupado. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já está no ar. Depois de passar pouco mais de 48 horas internado, depois de uma boa recuperação, após o diagnóstico de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta na manhã de hoje. E foi pelas redes sociais que o presidente anunciou que acabara de ser liberado pelos médicos para deixar o Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Nas palavras dele, alta agora, obrigado a todos. Tudo posso naquele que me fortalece, anunciou o presidente pouco antes das 9 da manhã. Na foto, Bolsonaro, acompanhado dos médicos, sinaliza positivo, vestido com uma camisa da tradicional equipe paulista do Juventus da Rua Javari. O presidente havia sido internado às pressas na madrugada da última segunda-feira. Teve que vir do litoral de Santa Catarina, onde passava os dias de descanso durante as festas de fim de ano. Ao longo da segunda-feira, a obstrução já dava sinais que recuava e o presidente chegou a caminhar nos corredores do hospital. Ontem, ainda cedo, já era descartada a possibilidade de que ele passasse por cirurgia. Com o quadro clínico em recuperação, foi retirada a sonda nasogástrica, que garantiu auxílio importante durante o tratamento. Esta foi a segunda internação de Jair Bolsonaro com o mesmo quadro clínico, desde a facada, da qual o presidente foi vítima em plena campanha eleitoral no ano de 2018. Desde a facada, o presidente já passou por 4 internamentos. Depois da alta anunciada, a equipe médica e o presidente deram entrevista coletiva, ainda no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Foi uma longa coletiva, durou bem mais de 1 hora e no fim da manhã o presidente Jair Bolsonaro finalmente deixou o Hospital Vila Nova Star na zona sul da capital paulista. Vamos falar de economia agora, gente? Os preços dos imóveis dispararam no ano passado. Um levantamento detalhado feito por especialistas no setor aponta que foi a maior alta dos últimos 7 anos. Veja só. E para quem está pensando em comprar uma casa ou apartamento, preste atenção. O preço dos imóveis residenciais apresentou no ano passado a maior alta desde 2014. Os números foram divulgados pela Fifesap, que é o portal de imóveis Zap e a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica. Só no ano passado, o valor dos imóveis residenciais teve aumento de 5,29%. Essa alta aconteceu num cenário de juros mais baixo, mas com clara tendência de alta no fim de ano, em consequência das fortes altas da inflação. Apesar do cenário, o resultado ao fim de 2021 ficou abaixo da inflação projetada para o período, que foi de 9,28%. Nas 50 cidades monitoradas por este levantamento, o preço médio dos imóveis em dezembro ficou em R$ 7.874 o metro quadrado em São Paulo, justamente a capital onde foi registrado o preço mais alto do metro quadrado, de R$ 9.708. Preços altíssimos também foram registrados em imóveis do Rio de Janeiro, R$ 9.650 o metro quadrado, e Balneário Camboriú, com o metro quadrado mais caro encontrado, a R$ 9.358.
Já entre as cidades monitoradas, as regiões metropolitanas de 2 capitais registram os menores valores médios de preço para a venda residencial. Betim, na Grande Belo Horizonte, R$ 3.091 o metro quadrado. São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, R$ 3.788 o metro quadrado. E Pelotas, cidade que fica a 260 quilômetros de Porto Alegre, registrou também um dos preços mais baixos do metro quadrado, R$ 3.914. Pesado, né? Imóveis em alta e as tarifas de ônibus pelo Brasil também. Claro, isso é um reflexo direto, né, no caso das tarifas, das várias altas dos combustíveis ao longo de todo o ano passado. E assim, 2022 vai começando com doses fortes de realidade, apertando o orçamento do trabalhador. O valor da passagem de ônibus aumentou em 7 cidades da Grande São Paulo: Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá, Francisco Morato, Franco da Rocha e Itapecerica da Serra já anunciaram as novas tarifas. Em outras 5 cidades, um possível aumento ainda é avaliado. São elas Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Taboão da Serra, Embu das Artes e Itacoaquecetuba. Por outro lado, os municípios de Santo André, Osasco e São Caetano do Sul decidiram manter os valores vigentes. A cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, também começa o ano com a passagem mais cara. Foi aprovado um aumento de 17% na tarifa, que foi de R$ 3,20 para R$ 3,75. No Paraná, 2 cidades ainda discutem os reajustes. Em Londrina, no norte do estado, a tarifa atual é de R$ 4,25, a mesma há 2 anos. 2 empresas que operam no município sugeriram valores bem acima do praticado atualmente, alegando prejuízos financeiros por conta da pandemia, que diminuiu o número de passageiros. A prefeitura ainda não definiu qual será o percentual, decisão que depende da análise da planilha de custos do serviço, mas já adiantou que não vai acatar os valores sugeridos pelas empresas. Em Curitiba, capital paranaense, a tarifa atual de R$ 4,50 está congelada há 2 anos por conta de um repasse emergencial feito pela prefeitura, convênio que termina no mês de fevereiro. A Urbis, empresa que administra o transporte coletivo na cidade, sinalizou que a tarifa técnica, que é o custo real da passagem para que o sistema não sofra desequilíbrio financeiro, deveria ser de R$ 7,15 e afirmou ainda que negocia um convênio junto ao governo do estado para minimizar os impactos para o usuário. Até o momento, nada foi definido. Bom, preços das passagens subiram, né, por todo o Brasil, claro. Já dissemos, reflexo, né, das sucessivas altas nos preços dos combustíveis ano passado. Nós até destacamos, né, ontem no Pauta Aberta uma pesquisa da ANP que apontava que o diesel foi o combustível com maior reajuste em 2021, seguido de pertinho pela gasolina. E outra consequência de tudo isso a gente vai mostrar agora. Disparou no país a venda dos carros elétricos, uma alternativa, né, de algumas pessoas para escapar de tantos aumentos aí nos preços dos combustíveis. O mercado brasileiro de carros elétricos, híbridos, plug-in e híbridos cresceu 77% em 2021, quando comparado a 2020, somando 34.990 unidades. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, em dezembro foram vendidos 4.545 modelos, somando um recorde mensal desde o ano de 2012. O resultado é acima do mercado de veículos como um todo, que também teve alta em 2021. Os elétricos equivalem a mais de 2% do total de automóveis e comerciais leves vendidos no país no mês passado, somando um total de 11.390 elétricos e híbridos plug-in, ou seja, usam motor a combustão e são carregados na tomada. Os híbridos somam um total de 20.750, que também tem motor a combustão, recarregando a bateria. Com isso, a frota total de automóveis e comerciais leves elétricos rodados no Brasil chega a 77.259 unidades. Hoje, no Brasil, os carros normais são responsáveis por mais de 72% da emissão dos gases do efeito estufa. Os carros elétricos são menos prejudiciais ao meio ambiente.
Gente, hoje a vida do consumidor, de nós consumidores, não está fácil, né? Às vezes é orçamento apertado no mês e hoje em dia, né, a gente recebe um bombardeio de ligações indesejadas e todos os dias. A maioria vinda de empresas de telemarketing, trazendo a propaganda de algum produto ou serviço. Pois agora essas ligações serão identificadas e vai ficar muito mais fácil para o consumidor optar em não atender. O Thalisson mostra no celular a quantidade de chamadas recusadas só em um dia. Ele conta que diariamente empresas insistem em oferecer produtos indesejados ou perturbam em horários inconvenientes. Não tem horário não, até de madrugada já recebi mensagem indesejada me oferecendo produtos ou fazendo cobrança de terceiros. O Flávio também reclama e diz que a quantidade de ligações indesejadas chega a atrapalhar o rendimento no trabalho. Muitas vezes a gente está em reunião, atende, né, um telefone achando que é uma urgência, né? E quando você vai ver é atendimento de telemarketing. A partir de 2022, os brasileiros não serão mais surpreendidos por ligações indesejadas. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um código de identificação para os serviços de telemarketing ativo, o 0303. O prazo para a implementação é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180 dias para as operadoras de telefonia fixa. Empresas que solicitam doação e as que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer uso do código. As chamadas de telemarketing têm se tornado cada vez mais abusivas. São chamadas que, ainda que você bloqueie, vem com outro número. Ainda que você bloqueie, é originada por um robocall. Ou seja, um momento totalmente de desrespeito ao consumidor brasileiro. As operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo desse tipo de chamada a pedido do consumidor. A Senacom vai monitorar a implementação da medida apresentada pela Anatel e, caso o consumidor observe que, na ponta, isso não tenha ocorrido da forma adequada, nós solicitamos também que ele entre na nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, e faça a sua reclamação. E vamos falar, né, gente? Ninguém merece, né, de madrugada ficar recebendo ligação de agência de telemarketing. Em muitos casos, ligação de robôs, ligações de computadores lá. Ninguém merece, uma falta de respeito mesmo para com o consumidor. No próximo bloco, a gente mostra que, mais uma vez, o mundo bate recorde de casos de Covid registrados em apenas 24 horas. Pauta aberta de volta para esse segundo bloco. Vamos falar agora, né, sobre essa explosão de casos aí da pandemia. Isso porque nas últimas 24 horas foi registrado um novo recorde de contaminação por Covid-19 no planeta. 2.590.000 casos em apenas 24 horas. Com a disparada de casos da variante Ômicron, o planeta chegou a essa nova marca, 2.590.000 novos casos, o que supera a marca do dia anterior, que também registrava recorde de novos casos no planeta. O alívio é que, com o avanço forte da vacinação na maioria dos países, o número de mortes, ainda bem, continua em queda. E a situação mais alarmante segue a ser a dos Estados Unidos. Apenas ontem foram mais de 869.000 novos casos por lá. As contaminações pela variante Ômicron já correspondem a mais de 95% dos casos no país. Na Europa, a disparada mais assustadora do número de casos é na França. Foram 271.000 novos casos apenas ontem, número recorde no país desde o início da pandemia. A Itália registrou 170.000 novos casos de pessoas contaminadas por Covid. Também é uma nova marca desde o início da pandemia. Anteriormente, o recorde de casos na Itália havia chegado a 40.000 em um dia. As informações são da instituição Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford.
É uma situação alarmante, né? O número de casos também sobe fortemente aqui no Brasil e já traz consequências. O Rio de Janeiro anunciou ontem que está cancelado pelo segundo ano seguido o Carnaval de Rua da cidade, um dos mais tradicionais em todo o país, né? Um reflexo direto do avanço de casos de Covid, novamente com disparada de registro dos casos da variante Ômicron, que vem preocupando autoridades sanitárias não apenas, né, no nosso país, mas em todo o planeta. Depois de uma longa reunião entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, e a presidente da Rio Tour, Daniela Maia, a decisão foi anunciada. Nada de carnaval de rua no Rio de Janeiro. É o segundo ano consecutivo que isso acontece. O prefeito foi taxativo no comunicado feito numa live ontem à tarde. O que já está decidido é: não haverá carnaval de rua nos moldes do passado. Está decidido. Mas eles ficaram de fazer contraproposta, eventualmente pensando em outros lugares. Nós vamos estabelecer os protocolos do Carnaval da Sapucaí, que está confirmado, né, o desfile das escolas de sambas, dado o fato de que lá nós podemos estabelecer controles efetivos, né, e não teremos o Carnaval de rua nos moldes tradicionais. E para quem está com o samba no pé para pular o carnaval deste ano, vai ter que segurar a empolgação. A maior festa brasileira ainda não vai ser realizada da maneira que todos esperavam. Isso por causa da pandemia de Covid-19, da nova variante Ômicron e das epidemias de gripe. Faltando apenas 2 meses para o carnaval, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo estão confirmados. Mas a maioria das capitais ainda não definiu as regras para a folia deste ano. Vários cantores já cancelaram shows e blocos também suspenderam a participação num dos carnavais mais tradicionais do país, que reúne na capital fluminense milhões de foliões, não apenas para ver as escolas de samba, mas nas bandinhas e também nos desfiles nas ruas da cidade. Já são pelo menos 8 capitais brasileiras, né, que confirmaram que estão cancelando o carnaval de rua. Entre elas, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba e Porto Alegre. E no último dia do ano, um avião da Gol que ia de Juazeiro do Norte, no Ceará, para Guarulhos, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência em Pernambuco, no aeroporto de Petrolina. A aeronave, um Boeing 737-800, logo depois da decolagem no Ceará, pouco depois das 5 horas da tarde, apresentou falha em um dos motores. 182 pessoas estavam a bordo. O pouso foi em segurança 35 minutos depois da decolagem no aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina. Nessas imagens é possível observar que algumas lâminas em uma das turbinas foram quebradas. O portal G1 publicou uma parte do áudio que revela a comunicação da tripulação da aeronave pedindo prioridade para pouso no aeroporto de Pernambuco. Tivemos um apagamento e suspeita aqui do severe damage, né, um dano severo, deu um pouquinho de tranco, mas nada que tenha afetado a performance. O motor direito, senhor, nosso motor direito apagou e não está operacional, gente, voando no monomotor. Para medida de precaução, senhor, apoio de bombeiro e assistência médica, só para garantir. Depois do pouso em segurança, a aeronave foi trocada e os passageiros pousaram horas depois, às 6h23 da manhã do dia 1º, no aeroporto de Guarulhos. Passageiros todos bem, né? Todos em segurança, e isso é o mais importante. E perto de Taubaté, interior de São Paulo, um outro susto daqueles que a gente não imagina que possa acontecer. Na rodovia Oswaldo Cruz, né, a caminho da cidade de Paraitinga, um homem foi obrigado a parar o carro porque descobriu uma cobra escondida no painel. E uma cobra pega um motorista de surpresa. É isso mesmo. Imagine o susto que ele levou ao perceber uma cobra dentro do painel do carro. A viagem era de Taubaté para São Luís do Paraitinga. O motorista disse para a Polícia Ambiental que se assustou e parou o veículo assim que percebeu o animal. E foi um trabalhão para retirar a cobra que havia se escondido pelo carro. O resgate do animal demorou 5 horas. A cobra da espécie corre-campo, que não é venenosa, foi retirada. Passou por avaliação e devolvida à natureza. Que trabalhão, hein? E que susto para todos. E a TV Evangelizar está levando apoio importante às famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas no sul da Bahia.
A TV Evangelizar entrou na campanha de arrecadação de donativos para entrega às famílias afetadas pelas chuvas na Bahia. Durante a nossa programação, nós informamos os números de contato de entidades que estão se organizando para receber ajuda de todo o Brasil. Na lista estão os números de telefone da Defesa Civil do Estado da Bahia e também dos bombeiros. Você de casa, de qualquer região, de qualquer cidade, pode ajudar com roupas, comida e água mineral. A última contagem oficial mostrava que 91 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa e estão morando em locais improvisados, organizados pela Defesa Civil. Desde sexta-feira, o estado da Bahia vem registrando chuva forte em algumas cidades, depois de uma estiagem de 2 dias. A manutenção da chuva é um problema para a volta para casa, pois os rios que transbordaram continuam com um leito muito acima do normal. A Defesa Civil também atualizou o número de vítimas fatais provocadas por deslizamentos de terra. Até sexta-feira eram 21 pessoas em todo o estado. O norte de Minas também registrou chuvas, alagamentos e deslizamentos. Por lá, 6 mortes já foram confirmadas. É importante, a gente destacar aqui, nesse momento, que qualquer ajuda que possa chegar a essas vítimas aí das fortes chuvas no sul da Bahia, qualquer ajuda, ela é muito importante. São aproximadamente 100 mil desabrigados hoje, mas aproximadamente 660 mil pessoas, de alguma forma, já impactadas, já atingidas aí pelas fortes chuvas que se prolongam ao longo de várias semanas, principalmente na região sul da Bahia. Então, qualquer ajuda é muito esperada e muito bem-vinda também. Agora vamos de notícias internacionais. Uma tempestade de neve atingiu essa semana a capital dos Estados Unidos, Washington. Depois da disparada de casos de Covid pelo país nos últimos dias, agora foi o mau tempo que interrompeu voos e deixou milhares de pessoas em casa, sobretudo no primeiro dia útil do ano. A capital americana ficou toda branca nesta segunda-feira. Uma forte tempestade de neve mudou o cenário em Washington e de várias partes da costa central do Atlântico. O fenômeno ocorre após uma semana de festas repleta de cancelamento de voos e um pico recorde de casos de Covid-19 nos Estados Unidos. A nevasca afetou o transporte em geral, forçando o fechamento de escolas e serviços federais. De acordo com as previsões oficiais, a tempestade deixará entre 12,7 e 25,4 centímetros de neve em Washington. No primeiro dia útil do ano, no meio da manhã, 3,5 mil voos já haviam sido cancelados, sendo 2 mil com partida ou chegada no território americano. As autoridades pediram aos funcionários federais na capital e arredores que ficassem em casa. Como o teletrabalho se tornou comum durante a pandemia de coronavírus, não está claro qual parte do governo será afetada. Nesta segunda, os aeroportos de Nova York, Washington e Baltimore foram os que mais suspenderam voos. O tráfego aéreo em todo o mundo sofreu durante as festas com a variante Ômicron, já que muitos pilotos e comissários de bordo testaram positivo para a Covid-19 ou tiveram que ficar em quarentena após contatos com contaminados. E falando em frio, dias gelados, muitos atletas brasileiros estão prontos ou quase prontos para a estreia nos Jogos de Inverno de Pequim, na China. Os jogos começam daqui a um mês, no dia 4 de fevereiro, e a nossa delegação tem histórias de grandes personagens entre os nossos atletas. O ano mal começou e o calendário esportivo de 2022 já está a todo vapor. Se 2021 foi o ano das Olimpíadas de Tóquio 2020, 2022 é o ano dos Jogos de Inverno em Pequim, na China. As Olimpíadas vão do dia 4 a 20 de fevereiro e terá a participação de brasileiros. Atletas de várias modalidades como bobsled, curling, esqui alpino, esqui cross-country e esqui estilo livre são algumas das modalidades que podem ter a participação de brasileiros. Um dos grandes destaques do Brasil para essas Olimpíadas pode ser Nicole Silveira, do Skellington. A brasileira que mora no Canadá conseguiu resultados expressivos na última temporada, quando ficou entre as 20 melhores na competição. Uma das grandes curiosidades é que a gaúcha de 26 anos de idade, entre abril e outubro, trabalha como enfermeira e de novembro a março desce as montanhas de gelo deitada no trenó de Skellington. Mas apesar da grande expectativa, os Jogos de Inverno de 2022 terão o maior boicote da história, já que grandes potências como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, Bélgica e Nova Zelândia não vão participar da competição. O motivo do boicote é relacionado aos direitos humanos na região de Xinjiang. Que história incrível, dessa nossa atleta que também trabalha como enfermeira.
a nossa torcida já está, com o time Brasil, que vai a Pequim logo logo. E hoje o nosso programa termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós temos um novo encontro amanhã à tarde, aqui no Pauta Aberta, aqui na TV Evangelizar. Até lá!